Boa noite, Pai do nosso Senhor Jesus a todos. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Você que vai estar vendo recebendo esta palavra, vai estar ouvindo esta mensagem. Eu queria deixar aqui uma palavra de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Está no livro de Lucas, no capítulo 9, no versículo 23, a Bíblia diz o seguinte: e dizer a todos: se alguém que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ou seja, a Bíblia diz aqui que Jesus, ele disse que a cada dia, ou seja, primeiro ele diz que nós devemos tomar a nossa cruz e a cada dia seguir ele. Que significa tomar a nossa cruz? Tomar a nossa cruz significa identificar-se com Cristo. Tomar a nossa cruz significa identificar-se com a sua missão, com o seu sofrimento, com a perseguição, com a rejeição, sofrer por causa do Evangelho, ou seja, tomar nossa cruz significa nos identificar com o nosso Senhor Jesus. Ou seja, quando nós nos identificamos com o Senhor Jesus, nós passamos pelo mesmo que Jesus passou. Nós sofremos por causa da palavra, nós sofremos por causa do Evangelho, nós vivemos uma vida renunciando a cada dia aquilo que nos atrapalha na caminhada, aquilo que vai nos atrapalhar a fazer a vontade de Deus, ou seja, tomar nossa cruz significa, a cruz significa estar presente em nossos dias, a cruz está presente em nossos dias, a cruz é o propósito de Deus para nós, ou seja, essa identificação, quando nós nos identificamos com Jesus, nós tomamos a nossa cruz, ou seja, nós nos identificamos com a obra de Deus, nós identificamos com aquilo que a igreja ela foi designada a fazer na terra. Ou seja, negar a si mesmo significa unir-se a Cristo Jesus, ou seja, identificar e unir-se com Cristo Jesus. Significa, primeiro, unir com Cristo Jesus, não é só andar com Jesus Cristo, mas se unir-se a Ele. Ou seja, segundo, negar a si mesmo significa fazer o mesmo que Jesus fez, porque Jesus, ele renunciou, ele tendo o fato dele ser Deus, ele renunciou a tudo, ou seja, para cumprir o desígnio, a vontade de Deus, cumprir a obra que ele foi designado a fazer, ou seja, seguir a Jesus significa não só crer, não somente crer nele, mas também assumir um compromisso de segui-lo, assumir um compromisso de segui-lo com dedicação extrema. Ou seja, a Bíblia diz no livro de Romanos, olha só o que a Bíblia diz no livro de Romanos, ela fala o seguinte, Romanos no capítulo 6, no versículo 3, ele diz assim, não sabeis que todos os que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Ou seja, essa é a identificação nossa com Cristo. Nós somos batizados em sua morte. Nós morremos, nós ressuscitamos. Ou seja, nós morremos para o pecado. Nós morremos para o mundo, ressuscitamos para Deus. Ou seja, identificando assim com toda a obra de Deus, que Deus chamou a igreja. A igreja sou eu e você. A igreja somos nós que fomos chamados para anunciar a obra de Cristo, para anunciar a obra de Deus, pela colaboração, a manifestação do Espírito Santo por meio da sua igreja, por meio da minha vida e da sua vida. Ou seja, ele diz, portanto, fomos sepultados com ele para a morte pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Renúncia é andar em novidade de vida. Negar a si mesmo é andar em novidade de vida, é ter uma nova vida, ser uma nova criatura. Ou seja, tomar a cruz é identificar-se com Jesus. Eu me identifico com Cristo. Eu estou disposto a sofrer por causa do Evangelho. Eu estou disposto a sofrer por causa da obra de Deus. Eu estou disposto a me dar, a me doar, a me entregar pela obra. Jesus, ele se entregou pela obra de Deus, pelo aquilo que ele foi chamado, ele foi enviado. E a igreja ela é chamada e ela é enviada. Jesus se envia os discípulos a pregar, ele envia os discípulos para
para expulsar, para curar, para expulsar demônio, para curar, e os discípulos ficaram na terra para a implantação da igreja, para que levasse o evangelho, a palavra de Deus. E a igreja, mais uma vez, eu quero dizer que somos todos nós que acreditamos em Cristo Jesus, e todos nós que somos a igreja vivemos em unidade, novidade de vida, unidade. Olha só, ele diz aqui também, no versículo 11 do capítulo 6, ele diz assim: assim também vós considerai-vos mortos de fato para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mais uma vez, muitas pessoas, elas se enganam. Às vezes, não sei se falam porque por falar, por ser uma palavra na boca de muitos, às vezes falando, as pessoas pensam que a cruz delas são pessoas que muitas das vezes dão trabalho, são filhos, ou são maridos, ou são esposos, ou são relacionamentos, ou são situações que elas estão vivendo no sentido fora da esfera do evangelho, e elas falam que essa é a minha cruz que eu estou carregando. Não. Quando Jesus disse, toma a sua cruz e siga-me, significa identifique-se comigo. Para mim me identificar com Cristo, eu preciso renunciar a mim mesmo. E ele diz, negue-se a si mesmo, é negar a natureza humana, é negar a natureza do pecado, para viver para Deus, para Cristo, caminhando por ele. Negar a cruz não é só uma vez, é todo dia nós precisamos estar carregando a cruz, negando nós mesmos, perdão, não negando a cruz, carregando nós mesmos. Uma das coisas que o diabo quer para a vida do homem é que o homem não se aproxime da cruz, é que o homem não se aproxime da mensagem de Deus por meio da cruz, por meio daquilo da obra que foi cumprida, que foi feita ali na cruz, por meio de Jesus Cristo. Mas olha só, eu quero ler mais um versículo que está no livro de Filipenses, para a glória de Deus, ou seja, Jesus, ele renuncia a si mesmo, ele sendo Deus, ele renuncia a si mesmo para fazer a vontade do Pai. Nós, como igreja, precisamos renunciar a nós mesmos para fazer a vontade de Deus. Olha só, vou ler mais um versículo que está no livro de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 8, nós vamos ler. Perdão, mais de um versículo, ao 8, que diz assim, de sorte que haja em vós mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha só, a unidade. Que sendo de forma de Deus, sendo em forma de Deus, perdão, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Quando nós nos identificamos com Jesus, nós identificamos-se com Jesus na obediência, na renúncia, ou seja, nós identificamos com Jesus aquele que faz a vontade de Deus, aquele que carrega no seu coração o amor, aquele que cumpre aquilo que agrada a Deus e que vai glorificar o Pai. Ou seja, guarda esta palavra no teu coração, tome a sua cruz, ou seja, identifique-se a cada dia com Cristo, identifique-se, nós nos identificamos a cada dia com o Senhor, quando nós buscamos cumprir, ou quando nós buscamos assumir o compromisso de seguir o Evangelho, de seguir Jesus Cristo, ou seja, em uma dedicação extrema para a glória de Deus. Que o Senhor Jesus abençoe tua vida, que o Senhor Jesus a cada dia abra o teu coração, a tua mente ainda mais para o Evangelho, para a palavra de Deus, para viver nessa terra de uma forma que glorifique o nome do nosso Senhor Jesus, que glorifique o nome de Deus. Assim, eu quero deixar esta palavra em nome de Jesus para o teu coração. Que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a tua casa, todos vocês que vão ver essa palavra em nome de Jesus. E assim eu quero agradecer, desejando um bom final de semana, uma boa noite e um dia abençoado amanhã, no domingo, para a glória de Deus. Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.